A Prof. Regiane espera e deseja sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem, tá? Em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Vamos para mais uma aula de geografia e hoje nós vamos falar sobre Guerra Fria, tá bom? É um assunto, é uma aula bônus que a Prof vai fazer para vocês, porque vai ajudar a gente em geografia a entender muita coisa. Então, a Prof trouxe esse contexto, é tanto que vocês não têm aí nenhum capítulo para se localizar, porque todas as informações a Prof vai dar de forma aí extra. Então, bora lá trabalhar a Guerra Fria. Então, começando, o que seria essa Guerra Fria, né? Qual é o contexto, né, dessa designação aí de tema, né? Guerra Fria, o que a gente entende por isso? É um período da nossa história muito importante, tá bom? Que está situado, né, historicamente, no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a gente costuma dizer que a gente não teve a Terceira Guerra Mundial, graças a Deus, mas em compensação a gente teve o período, né, de Guerra Fria. Uma guerra muito extensa, porque vai, né, de 1945 até 1991. Então pensem aí, analisem aí o tempo histórico que se passa nessa Guerra Fria. E para você entender, né, é um momento de disputa ideológica que o mundo viveu. Então, ideológica como assim, professora? Então, era um momento da nossa história que os Estados Unidos, tá bom? E a União Soviética disputavam para saber qual era o melhor sistema socioeconômico. Qual era o melhor? Então, eles viviam aí, né, num pé de guerra ideológico para mostrar para os demais países que o seu sistema era melhor do que o outro. Lembro para vocês que os Estados Unidos representava o capitalismo. E, em contrapartida, a União Soviética, que naquele momento era a Rússia, mais 14 países, tá? Junto aí, né, com uma unidade administrativa e também política, representando o socialismo. Então, como eu costumo dizer, é uma guerra de amostramento. Cada um deveria mostrar para o outro do que era capaz e porque o seu sistema se sobressaía, portanto, era melhor. Então, entendendo tudo isso, né, a gente vai entender o que seria essa Guerra Fria. E é fria justamente porque a gente não tem um enfrentamento bélico, né, dos Estados Unidos e União Soviética. Eles estavam por trás de outros conflitos que aconteceram aí, né, ao longo desse período histórico, de 45 a 1991, estava por trás, você está aqui, né, a Guerra das Coreias, tá bom? A Guerra do Vietnã. Então, tudo isso eles estavam por trás, financiando. Mas eles, diretamente, nunca se enfrentaram no período dessa Guerra aí fria. Apesar de serem aí, né, as potências representantes aí desse momento aí da Guerra Fria. Tá bom, meus amores? E aí, a Prof vai trazer aqui a crise, né, no pós-guerra. Aqui eu tô falando a crise, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, porque eu estou falando que, desde o início da aula, que a Guerra Fria é esse momento pós-Segunda Guerra Mundial, não é isso? Então, a gente precisa entender o seguinte, qual era o contexto, tá, mundial naquele momento. Então, o fracasso do plano expansionista do nazismo, né, então, a Segunda Guerra, ela começa por conta dessa expansão do nazismo, né, da Alemanha, e ao final da Segunda Guerra há esse fracasso, né, mesmo depois de ter provocado aquele horror inteiro, né, do nazismo, mas ele fracassa e novamente a gente tem aí essa vitória sobre a Alemanha, né, assim como foi na Primeira Guerra. Os Estados Unidos, né, envia tropas para a Europa. Para quê, professora, que ele envia essas tropas? Para a reconstrução, mais uma vez. Então, os Estados Unidos serve como processo, né, para poder reconstruir essa Europa pós Segunda Guerra Mundial. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é montada, né, que é criada em 1922, no contexto do socialismo, né, expansivo aí, derrota os alemães. Então, de fato, quem derrota a Alemanha é justamente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eles também atuavam em grupos, tá, de países, mas quem dá o checkmate na Alemanha aí vai ser, de fato, né, a União Soviética. E aí ela ganha poder. Então, a gente tinha do lado, nessa finalização da Segunda Guerra Mundial,
Os Estados Unidos muito bem, com muito poder econômico, militar, mas a União Soviética também vinha. Então, viu naquele momento sair duas grandes potências, surgir duas grandes potências. É tanto que a gente conhece esse momento como um momento bipolar. Ordem mundial bipolar, porque tinha dois polos de poder no mundo naquele momento, tá bom? E aí começa a influenciar a Europa Oriental aí, a União Soviética, depois que ele derrota aí os alemães. Japão fracassa na tentativa, né, de se firmar como uma potência asiática. Fracassa por quê? Porque a China vem e rouba o seu lugar de potência nesse momento aí, né, na Ásia. Então, incentivada por quem? Justamente por União Soviética. A Europa, né, arrasada pela guerra, né, a gente tem aí sem grandes poderes para poder surgir aí como potência, porque a maioria dos países estavam, né, terrivelmente arrasada, porque é uma guerra que acontece em vários continentes, mas sempre focando muito ali na Europa. A Alemanha acaba sendo aí dividida também nesse contexto, ficando aí como duas zonas de poder entre o socialismo e o capitalismo. Esse era o cenário que a gente tem, né, para o processo da Guerra Fria. E aí eu reforço mais uma vez, né, o porquê do nome fria, Guerra Fria, porque, né, é chamado dessa forma porque não houve aí um conflito direto, armado direto entre as duas superpotências que se enfrentavam naquele momento, gente. Por isso que a gente tem esse nome de fria, tá certo? Como eu falei para vocês, elas estavam envolvidas financiando outros conflitos aí, né, confrontos, mas elas mesmas não se enfrentaram. Outro ponto que é para você chamar a atenção, que é uma guerra ideológica, de ideias, tá bom? Capitalismo, socialismo. Vocês já estudaram, vocês já vivenciaram quais são as características de cada um desses modelos socioeconômicos e por isso que eles disputavam tanto aí, tá bom? Eu preciso falar de agências, tá bom? De organizações que foram criadas no período aí, né, da Guerra Fria. Começo falando da OTAN, que seria a organização, né, do Tratado do Atlântico Norte. Por que, professora, essa OTAN ela foi criada? Ela era uma aliança militar. Com qual objetivo? Os países que estavam envolvidos na OTAN tinham aí a missão de frear, tá bom? O avanço do socialismo, que naquele momento estava em franca expansão. Que momento, professora? No ano que ele é criado, né? No caso aqui, em 49. Então, o objetivo entre esses países aliados, né? E aí a ideia parte dos Estados Unidos é que, né, tivesse aí um enfrentamento a esse bloco socialista, feito por parte aí dos países, né, que seguiam aí a linha do capitalismo. Lembro mais uma vez que nesse momento da história, cada país tinha que se posicionar. Eu sigo a União Soviética ou eu sigo os Estados Unidos? Eu sigo o socialismo ou eu sigo o capitalismo? Todo mundo tinha que se posicionar, tá bom? E aí esse bloco ele era feito por países que se posicionaram aí do lado dos Estados Unidos, ok? Ambos tinham, tá, entre si compromisso de ajuda mútua, né, de frear esse avanço aí, tá bom? E que se houvesse alguma agressão, seria uma agressão a todos, não somente a um, ok? Isso é o sentido da OTAN, no momento que ela é criada. Depois ela passa por reformulações com o final aí da Guerra Fria, mas nesse momento era a missão. E aí, como eu falei para vocês que era uma guerra de amostramento, vocês vão lembrar sempre que quando um criava uma coisa, o outro lado automaticamente também criava para poder fazer aí um processo de enfrentamento. Então, ninguém ficava, né, por baixo. E aí, a gente tem o Pacto de Varsóvia. Esse Pacto de Varsóvia, ele vai ser um pacto que ele é criado em 55, tá bom? Ou seja, um período depois, né, para não dar tanto na cara, como diz aí a história, para defender e dar segurança ao bloco comunista, né, socialista nesse momento. Então, o Pacto de Varsóvia, ele vem como um enfrentamento à OTAN. Se o capitalismo tem seu grupinho, sua patotinha para se defender, nós vamos criar a nossa. E aí vem com esse nome aí, tá bom? O Pacto de Varsóvia, ele desaparece, tá? Entre 1990 e 1991, justamente com o fim aí, né, o esfacelamento dessa União Soviética, quando os países se separam, tá? E quando eles se separam, que a gente tem o fim da guerra.
É importante lembrar, gente, aqui nesse momento que a Pro está colocando, que o fim dessa Guerra Fria, ela acontece justamente, né, quando o bloco socialista entra em crise, tá? Que é chamada da crise do socialismo real. Por esse motivo, essa Guerra Fria acaba. Muita gente diz que foi uma vitória, né, dos Estados Unidos. De fato, ele saiu bem melhor. Mas não foi que teve uma vitória, de fato. Foi o momento que a União Soviética não conseguiu mais se manter. Então, se separou. Não tinha mais o outro lado da guerra. Então, portanto, ela acabou. Tá bom? Então, é importante que vocês tenham aí bem nítido isso na cabecinha de vocês, essas informações. Tá bom? OTAN, né, imagem que representa Pacto de Varsóvia. A OTAN permanece até hoje, tá? Se reformulando com outros intuitos, o Pacto de Varsóvia, ela acaba, né? Nesse momento aí a gente tem a finalização dessa Guerra Fria. No mapa, onde aí o Pacto de Varsóvia atuava, de vermelhinho, e de azulzinho, onde a OTAN, ela tinha sua zona de atuação. Tranquilo até aí, meus amores? Quero apontar aqui, né, um outro ponto dessa guerra, que foi a questão do Muro de Berlim. Como eu falei para vocês, no final da Segunda Guerra Mundial, Berlim, né, a Alemanha, ela é dividida, de fato. E aí o Muro de Berlim, ela vai simbolizar esse processo de divisão, tá, no mesmo país, né, na mesma cidade, do sistema socioeconômico. Então, o Muro de Berlim é um marco histórico do momento da Guerra Fria. Por quê? Porque ele é construído em 61, tá bom? E ele é construído justamente com o objetivo de impedir que os trabalhadores, que as pessoas saíssem da parte oriental, que pertencia aí, né, à União Soviética, e fosse para a parte ocidental, que pertencia, por consequência, aos Estados Unidos. Então, estava tendo uma migração significativa. E aí, né, a parte oriental decide aí criar esse muro para barrar, de fato, essa passagem. E aí é um marco histórico da Guerra Fria, esse muro, porque acabou dividindo realmente a população, né, de uma mesma cidade, gente. Então, assim, é uma coisa tão grave que esse muro ele foi meio construído de um dia para a noite. Então, um dia não tinha um muro, do outro ele já existia. E aí as pessoas não podiam passar, né? Então famílias foram separadas. Assim, um contexto muito gritante dessa disputa ideológica aí, tá certo? E aí a gente vai perceber que esse muro de Berlim ele vai cair, tá? E a queda dele vai ser um dos inícios, tá? Da finalização da Guerra Fria. Esse muro ele vai cair, tá? Em 1989. Então, 2 anos antes, né, da finalização da guerra, né, de fato, esse muro ele acaba deixando de existir e aí é o início do fim dessa Guerra Fria, ok? Vou colocar aqui para vocês, né, as diversas formas de rivalidade. Eu falei para vocês que era uma guerra de amostramento, cada um tentava mostrar o que era capaz e isso ficou muito evidente na conquista espacial, principalmente na questão espacial, mas também no esporte, nas Olimpíadas que aconteceram nesse momento. Então, a disputa entre esses dois países no quadro de medalha, né, para mostrar que era melhor nessa questão esportiva, ficou muito gritante. Nas artes, não vou nem falar. A disputa aqui era gigantesca, principalmente no cinema. No cinema, a gente tem vários filmes desse momento da história que mostram aí os Estados Unidos como mocinho, né? E o povo russo aí, né, daquele momento da União Soviética, como sendo os grandes vilões. Então, vários filmes que tinham esse contexto, essa narrativa, assim como em obras de artes, em outras formas. E também a produção bélica, porque, gente, naquele momento, um produzia, né, armamento, o outro também. É tanto que a produção bélica desse momento da história é riquíssima, tá bom? Existe aí grandes produções que são utilizadas até hoje, que foi construídas nesse momento, para se amostrar, como a gente costuma dizer, tá certo? Então, costumam dizer que nesse momento da história, os Estados Unidos tinham o poder para destruir o mundo inteiro, tá bom? Aí umas 250 vezes. De outro lado, né, a União Soviética também não ficava atrás, tinha quase essa mesma capacidade. Pouco menos, né, se fosse colocar aí a contagem oficial. Mas também tinha uma grande capacidade de destruição. Então, isso mostra justamente, né, esse poder
de produção bélica. As maiores armas, né, mundiais foram introduzidas, iniciadas nesse momento aí da história. Até por isso eles não se enfrentavam, tá bom? Porque com esse poder todo, se eles chegassem de fato a se enfrentar, não ia sobrar ninguém. E eles sabiam disso, né? Por isso não se enfrentavam. Falando um pouquinho sobre a conquista espacial, é nesse momento que a gente tem as maiores colocações aí sobre a corrida espacial. É nesse momento que se começa a querer dominar o espaço para mostrar poder. Então, até os feitos, né, do espaço que a gente tem foi uma disputa, tá? Dos Estados Unidos e da União Soviética. Então, quem começa aí dando os primeiros passos vai ser a União Soviética, tanto que quem manda o primeiro satélite, né, quem manda aí o primeiro ser vivo para o espaço, tá bom? Quem manda aí, inclusive, né, as primeiras formas de orbitar, de conhecer a órbita terrestre, vai ser justamente aí, né, a União Soviética. O objetivo era desenvolver tecnologia que permitisse a construção, tá, da primeira aeronave espacial tripulada para poder chegar à Lua. Então, o objetivo era chegar à Lua, né? Como eu disse para vocês, a gente vai ter aí o Sputnik, né, que vai ser a primeira vez que a gente vai ter, né, algum objeto aí na órbita, que é feito aí pelos os russos. Então, eles sempre tentando aí, né, chegar. Inclusive, todo mundo achou que quem pisaria primeiro na Lua seria, né, o pessoal aqui da União Soviética. O que não aconteceu, né? Foi superado rapidamente com a chegada, né, do pessoal dos Estados Unidos, né, à Lua. Isso acontece, gente, a partir de estudos de uma década inteira, mas em 1969 é que a gente tem aí, né, a missão Apollo 11, colocando aí os 2 primeiros, né, homens aí a pisarem na Lua. Homens, né, que vinham representando aí os Estados Unidos, ok? Então, os Estados Unidos vencem essa corrida espacial porque ele consegue chegar primeiro, tá certo? Mas a disputa aí em vários setores era gigantesca. Meus amores, é conteúdo fundamental, é conteúdo importante, então a Prof fez um bônus aí, né, de aula, revisando esse conteúdo que é essencial. Aproveitem esse material, tá certo? Vejam mais de uma vez, se apropriem desse conteúdo, que é essencial para que vocês entendam as demais colocações que a gente vem aí à frente, tá bom? Então fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.